boa noite a todos. Jorge Alves, muito bom estar aqui com você. Está nos ouvindo agora? Bom, nós estamos agora com esse momento que é Tendências Literárias na Contemporaneidade, com a presença de Simone Paulino, editora, escritora, está fazendo um trabalho fantástico também aqui em Portugal. Então, seja muito bem-vinda, Simone. Depois você se apresenta e fala um pouquinho do seu trabalho. Também a gente está com Euri Donavio. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Também escritor. Conceição Rodrigues, escritora. Obrigado. Flávio Ricardo Vassoler, escritor também. Jorge Alves, escritora e curadora, que vai mediar esse momento. Mas enquanto a Georgia não organiza aí um som, eu queria deixar a palavra primeiro. Vamos tentar a ordem alfabética, que eu acho que fica mais fácil, né? É justo com todo mundo. Conceição Rodrigues, eu vou passar a palavra para que você possa começar esse momento e a gente organizar aqui. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada a todos, é uma alegria estar por aqui. Pena não estar interagindo com Geórgia, porque ela é maravilhosa nessa mediação, deixa a gente super à vontade. Adriana, muitíssimo obrigada, você tem sido, assim, fantástica, uma lutadora da literatura, sabe? Sou sua admiradora. Ainda não tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas sou sua admiradora. Bom, gente, é complicado você falar de você mesmo e vamos lá, né? Eu sou autora, eu vivo porque existe literatura, esse é o meu meio de sobreviver à vida, à realidade e ao mundo. Gosto de escrever poesia, gosto de escrever conto, gosto de escrever romance, enfim, adoro escrever. Lancei ano passado, em 2020, pela editora Patuá, Molhada até os Ossos. Este ano, estou lançando Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, também pela editora Patuá, também o livro de poemas, mas adoro escrever em todos os gêneros, inclusive conto e romance, e consegui aí umas menções honrosas em alguns concursos literários, e venho caminhando com relação a isso, né? Vivenciando a literatura. Estou muito contente porque estou com vocês aqui hoje, pessoas que eu admirava também à distância, não é? E se alguém quiser conversar comigo, interagir, perguntar alguma coisa aí, eu posso ler um poema de Molhada até os Ossos? Fique à vontade, Conceição. Joia. Então, vou ler um poema de Molhada até os Ossos, que se chama A Mulher das Sete Saias. A Mulher das Sete Saias, uma mulher cáustica. A mulher das sete saias abarca em suas barras o mundo todo e todos os homens. É metafórica, magnética, pneumática. A mulher das sete saias está nos portos, postes e bares. Está quando quer escutar os pássaros pintados nas paredes de Hiroshima. É epilética, concentrada, esquizofrênica, de carnes moles, é reconvexa e umidade. A língua até a úvula esterilizada. A mulher das sete saias tem a boca costurada de linha preta, as pernas entreabertas e ilhadas de pelos brancos. Há 30 séculos emparedada. Poieses das folhas craqueladas. 70.000 cacos de um só estampido, no escuro interno. É a alegria das coisas mortas. Vejo pela janela que dá para a janela do meu umbigo. Trepa com todos. Eu, orgulhoso, tenho apenas 10 dedos. A mulher das sete saias
tem 7.000 lábios, é sifilítica, lubrificada, uma máquina antiga com pernas. A mulher das 7 saias tem cabelos de gerânios, costelas de gérberas, olhos de azinhabre, beijos de lima, é digital, transcendente, asmática, tem seios de vidro. A mulher das 7 saias é toda lofótica, tem veias de fios de cobre, é mãe de todos os gatos da cidade. Trepa com os sofistas, escafandristas e presidiários. Trepa com os garis, cata estrelas nos caminhões de lixo e o líquen dos galhos secos caídos. Trepa lá em cima, dômina do universo, antiquíssima, turbinada, de amortecedores, é diáfana, estúpida, mora na caverna aristotélica. A mulher das 7 saias é telúrica, astronômica, incendiária, nem sabe que existe para dentro. Então, gente, essa é uma amostrinha de Molhada até os Ossos. É um livro que trata muito do feminino, da condição feminina, do feminino enquanto linguagem, do feminino enquanto cidade. Recife é muito tratada nesse livro, em Molhada até os Ossos, e é vista a cidade do Recife como fêmea, como mulher, né? É isso, Molhada até os Ossos. Deixa Bom, coisa do livro que está saindo. Perdão, pode falar, desculpa. Você vai falar do livro agora, Conceição? Que eu ia te apresentar, Sim. aproveitar para te apresentar. Tá joia, tá joia. Olha, então Fica à quem leu vontade. esse poema é a Conceição Rodrigues, nascida em Arco Verde, Portal do Sertão Pernambucano, mora em Recife, graduada em Letras e tem especialização em Literatura. Leciona na rede pública de ensino, recebeu menção honrosa no 3º Prêmio Pernambucano de Literatura com o livro de contos Corda para Nós, e no 4º Prêmio Pernambucano de Literatura recebeu menção honrosa com o romance 323. Trabalhou como assistente de Raimundo Carreiro na oficina de criação literária na UBE e organiza e participa de antologias. Dá assessoria em produção textual em diversos gêneros e áreas. Publicou em 2020 Molhada até os Ossos, livro de poemas que ela apresentou agora pela editora Patuá. E nesse ano, pela mesma editora, Os Dedos das Santas Costumam Faiscar. Conceição, fala um pouquinho desses livros para a gente, então, agora, por favor. Eu fiquei super feliz porque enviei a editora, não é, os originais, e foram aceitos novamente pela mesma editora. Uma editora que eu admiro muitíssimo, com o editor Eduardo Lacerda, que eu digo que ele é padroeiro dos escritores, que vem fazendo um trabalho belíssimo de divulgação, de distribuição da literatura, oportunizando aos autores que não podem publicar, que ainda não tiveram chance de publicar, não é? Essa dádiva, essa alegria, que é tirar os seus originais da gaveta do computador e colocar na rua para que chegue às mãos e aos leitores, né? Eu admiro muito, acho que ele faz um trabalho incrível, sensível, fantástico, tem excelentes mãos e olhos para escolher livros, né? Não é à toa que agora os 2 prêmios do Prêmio São Paulo, né, são da editora Patuá, né? Vem se saindo muito bem. E fiquei muito contente aguardando os originais não, perdão, o livro impresso chegar aqui em Recife, vem de São Paulo, para fazer o lançamento presencial, que eu também não consegui fazer de Molhada até os Ossos, por conta da pandemia. Deixa eu achar aqui um poema, vou pegar um curtinho de Os Dedos das Santas Costumam Faiscar. Esse poema se chama Sulamita e diz assim: sobre meus seios descansa meu amado,
O seu nome etéreo é óleo que se derramou no meu umbigo, meu diabo da guarda. A mulher roeu a maçã quando Deus virou as costas. Teve a premonição dos astronautas na Lua. Não fosse o conhecimento, não saberia que as mãos servem para masturbar. A paixão para sempre sepultura. Nossa cama de grama nos cobriu, de terra, pela eternidade. Eu quero ver a dança de Sulamita por cima das flores dos campos. Noites e noites procurei pelo meu homem, seguindo o incenso de jasmim. A madrugada tem o hálito do suicídio. A rosa de Saron sobe do deserto, com as mãos repletas de uvas. Comeremos e beberemos, até nos embriagar. Abri as cortinas do templo, meu amado já não estava. O guardião me contou que havia morrido, e Judas sorria. Dá tempo de mais um ou vou ceder a vez aqui a meus colegas maravilhosos? Diga aí, Adriana. Vocês me escutam direitinho? Eu estou aqui, peço desculpas, Conceição Rodrigues, a todos, na verdade. Boa noite, Portugal, boa noite, Recife, boa noite, Adriana, muito obrigada. Olha, eu já me acostumei com isso, mas não sei se vocês já experimentaram a coisa do objeto de estudo entrar na sua vida dessa forma. Dizem que quem estuda Clarice tem sorte para esses azares, mas eu aceitei o desafio, não é? Simone Paulino sabe do que eu estou falando. E são sempre acasos que deixam a vida assim perfeita, improvisada, mas bastante orgânica. Eu queria agradecer muito a Conceição Rodrigues, que segurou aí esse momento inesperado, né? Mas dizer para todos que estão ouvindo a gente agora em Portugal, em Recife, em Angola, no Brasil e em todos os lugares de língua portuguesa, que é uma honra estar mediando esse encontro Tendências Literárias Contemporâneas, a convite da Adriana Mairink, dizer que aqui a curadoria foi feita finamente em virtude do trabalho de cada um e cada uma que eu tive a oportunidade de conhecer nesse ano de 2020 e 2021. Conceição Rodrigues, com Uma Olhada até os Ossos, também já tive a chance de ler Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, vocês tiveram aí uma pequena amostra. Vou dizer para Simone Paulino que é uma honra estar com alguém que escreveu e ensina as pessoas a como viver melhor depois de ler Clarice, né? Com Clarice Lispector, que seu livro Abraços Negados em Retratos, essa criança, né, que encontra a mulher, eu achei isso, olha, eu chorei lendo o livro, recomendo, se realmente, como diria Machado de Assis, a criança é que ensina ao pai, né? A menina vem ensinar com as suas lembranças a entender uma herança do Nordeste muito grande. E para apresentar também Euri do Navio, dizer que seu livro, indicado já a outros prêmios, além dos prêmios que recebeu, de fato, uma recriação da linguagem, e que Flávio Ricardo Vassoler nos leva ao fino lugar da descoberta de um romance de formação em diálogos. Aí vou começar agora por Simone Paulino. Primeiro, meu boa noite, minha gente. Boa noite, Conceição. Boa noite, Euri. Boa noite, Jorge. Tudo bom? Obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Jorge. Satisfação. Boa noite, Simone. Obrigada. Satisfação grande. Muito lindo o seu romance. Flávio Ricardo Vassoler. Boa noite, boa noite. Olá. Boa noite a todos. Então, me permitam, companheiros e companheiras, começar ouvindo um pouco de Simone Paulino agora, pela experiência que foi escrever esse romance, onde a menina está reencontrando a mulher, né, a adulta, numa viagem de trem, que parece que nos reconecta a todos, através de lembranças. E aqui, como estamos, eu representando talvez um Nordeste que eu experimentei exatamente, não como a sua personagem, a criança, mas como a personagem mulher, como criança, né? Porque eu venho de uma geração de bisavós que não tinham documentos, de fato,
e eu me senti muito representada na história que minha mãe viveu, minha avó, meus avós viveram, né? Então, como foi escrever esse livro, de onde veio essa inspiração? Obrigada, Georgia, que bom que você está aqui com a gente. É muito interessante, porque como a gente conversou muito pouco antes da mesa, propriamente, e o título da mesa era Tendências da Literatura Contemporânea, a pessoa que está encarnada na editora esquece, por vezes, que é escritora também, de modo que é uma surpresa para mim que a gente vai falar especificamente da Simone, escritora, e desses livros aí que eu botei no mundo, né? São 2 livros dos quais eu me orgulho muito, porque eu acho que eles, de alguma maneira, contam para o mundo como é que foi a formação da leitora, da escritora e da mulher, né, que eu sou hoje. O Abraços Negados, especificamente, é um livro que eu publiquei, na verdade, em 2003, uma parte desse livro com o título apenas de Abraços Negados. Eu, à época, fazia uma oficina literária, como existem hoje centenas no Brasil, mas naquela época ainda tinha menos oficina literária no Brasil, e naquele mesmo período a revista Cult estava promovendo um concurso literário, e eu vinha escrevendo alguns contos nessa oficina e mandei alguns contos para a revista Cult. Na época, quem fazia a curadoria era o poeta Cláudio Willer, e eles escolhiam um conto e publicavam na revista. E aí ele escolheu 5 contos meus para publicar na revista Cult, e o que deu uma amostra muito interessante do que eu vinha produzindo, e um editor, na semana seguinte, 2 semanas depois, me ligou e me disse: você tem outros contos? Você tem um livro pronto? Eu não tinha, mas disse que tinha, porque nenhum escritor em sã consciência procurado por um editor vai dizer que não tem um livro pronto, né? E de modo que eu então fiz um arranjo desses contos que eu vinha escrevendo já, à época, já há uns 2 ou 3 anos, e criei esse livro, que era o Abraços Negados apenas, né? Só que eu sou daquela tendência do Borges, que acha que os livros são infinitos e que a gente nunca termina de escrevê-los, né? E as pessoas falavam: a gente queria tanto ler mais coisas suas, queria saber mais dessas histórias e tal. Só que o tempo passou e aquela pessoa que escreveu aquele primeiro livro, que era muito autobiográfico, isso é uma coisa importante que se diga, tinha mudado muito. Então eu pensava: mas como eu vou fazer a mesma coisa? Eu não escrevo mais a mesma coisa, porque eu não sou mais a mesma pessoa. E eu vinha trabalhando essas outras narrativas curtas, que eu chamei de em-retratos. E aí, nesse meio tempo, virei editora, criei a Editora Nós e quis republicar eu própria o meu livro, com um estúdio de design que nos auxilia e que faz um trabalho lindo. E eu falei: não, então eu vou fazer um livro com as 2 narrativas, com a narrativa original, que é Abraços Negados, e vou fazer a segunda parte em retratos. Em retratos porque é um retrato, é um jeito de retratar, de tratar de novo aquela mesma matéria que eu tinha tratado na primeira parte, mas também é retrato porque eu considero aquela segunda parte uma espécie de um álbum de selfies literárias. São instantâneos que eu fiz dessa mulher que teve origem naquela menina e que se conectam de alguma forma, né? Então, o processo de criação desse livro foi mais ou menos esse. É muito impactante observar o quanto as gerações nossas, de alguma maneira, se encontram nesses lugares, né? Eu assisto aulas com o autor Ricardo Vassoler, né, para mim também professor, Flávio Ricardo Vassoler, e queria dizer para Simone, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que na sua metodologia de ensino, né, que para mim lembra muito o método Paulo Freire,
a mesma sensibilidade que a gente observa na obra literária dele, ele transmite como imersão do aluno na sua forma de ler o mundo, né? Porque o escritor também é alguém que lê o mundo. E Simone, eu não sei se vocês já tiveram a condição, a oportunidade de ler a obra um do outro, né? Mas há muita afinidade nessas humanidades do que você falou dos retratos, né? Tem uma cena especificamente do teu livro que eu separei, eu esperava estar podendo transmitir pelo computador, então saí selecionando alguns trechos no celular e compartilhando comigo mesma para poder trazer aqui para o público. Mas deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui o trecho em que você fala, no momento em que ela está redescobrindo esse retrato do pai, né, o quanto ela vai guardar apenas a foto que ele tirou, obrigado, né, para um documento, e a marca do polegar, porque ele não sabia escrever, né? E aí, o quanto você também, dessa memória dessa criança, se coloca no lugar de escrever e trabalhar como uma pessoa que escreve, talvez dentro dessa conexão, né? O livro do Flávio Ricardo Vassoler, o seu eu tive que ler em Kindle, mas o do professor, eu tive a chance de poder ler em papel. E é um diálogo de um menino que vai se tornar um adulto com o pai. Então, é impressionante como em lugares... E ele saindo de São Paulo, agora estando em Braga. Então, é impressionante como eu acho que as tendências literárias contemporâneas trazem esse reencontro e essa refazenda, esse reolhar, né, de uma descendência para alguma coisa que a gente está tateando e esperançando para que seja algo novo. Então, eu queria ouvir um pouco da experiência e trazer para as pessoas agora, para que a gente possa ir fazendo essa costura. O Flávio Ricardo Vassoler, então, puder falar para a gente da experiência do romance, que é feito em diálogos, né, Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V. e seu pai. Pela editora Nômade, minha gente. Jorge, querida, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, a Simone, a Conceição, o Euri, prazer conhecê-los ainda que virtualmente, a Jorge muito querida, a Jorge não falou, mas ela participou aqui do lançamento do meu livro, que aconteceu virtualmente há pouco tempo, foi no dia 1º de agosto agora de 2021, porque, bom, primeiro eu já não estou mais no Brasil, estou aqui em Portugal, como a Georgia disse, né? Eu estou morando em Braga desde o comecinho desse ano de 2021, e também por causa da pandemia, né? Ainda que fosse possível fazer presencialmente, agora a situação em Portugal. Bom, eu ia dizer, está melhor, eu deveria dizer agora estava, porque a gente tem mais uma... Puta vida, a gente não se livra desse horror, e a gente está vendo aí o peso da desigualdade social ao redor do mundo, porque essa nova variante que vem ali, salvo engano, da África do Sul, ela vem por uma dimensão de que países aí do sul global têm uma dificuldade muito grande de adquirir vacinas e tal, então a gente vai percebendo aí como o hemisfério norte, aí, a centralidade do capitalismo, tem mais acesso às vacinas, e países aí de outros continentes tem mais dificuldade. Então, eu ia dizer, está melhor, a situação de Portugal para vacinação está boa. De qualquer maneira, vamos ver o que vai acontecer, né? Por isso, o lançamento aqui do meu livro aconteceu virtualmente, no comecinho de agosto, e como a Georgia estava dizendo, o Metamorfoses aqui, Os Anos de Aprendizagem, de Ricardo V. e seu pai, é um romance de formação em diálogos, é meu 5º livro, né? Eu já publiquei ensaio, minha tese de doutorado sobre o Dostoiévski, o escritor russo, um romance, o Evangelho segundo Talião, um livro de crônicas, ficções e ensaios que eu escrevi durante a Copa do Mundo da Rússia, o Diário de um Escritor na Rússia, viajando lá pelo país, eu que já morei na Rússia e tal, e um livro de ensaios e aforismos, O Tiro de Misericórdia. Esse é um livro que eu chamo de romance de formação em diálogos, porque esse livro envolve uma série de diálogos, são 49 diálogos no total,
entre primeiro o Ricardinho, com o pai dele, e pai e filho reciprocamente vão aprendendo até o começo da vida adulta do Ricardinho, então Ricardo. E eles vão percorrendo os mais variados temas aí dos diálogos, e o que eu tentei mostrar a partir da suma curiosidade do filho, e primeiro das arguições do pai, que vão sendo cada vez mais interpeladas, no começo por aquela curiosidade mais lúdica, com um aforismo, inclusive, do Nietzsche, abrindo uma das partes, maturidade do adulto, recuperar a seriedade da criança ao brincar. E eu tentei, a partir dessa ludicidade da criança, trazer ali os jogos de poesia, de entrelaçamento da linguagem, jogos que vão se tornando mais tensos, mais dialógicos, mais contraditórios com o crescimento ali do Ricardinho, rumo ao Ricardo, que vai interpelando cada vez mais o pai, e eles vão trocando papéis, trocando aprendizados, a frustração do amor que vem à tona ali do Ricardo, quando ele se apaixona pela primeira vez e tudo mais, e o pai trazendo suas próprias experiências. Então, esse é um romance de formação em diálogos que foi lançado, né? Está trazendo o que aconteceu na feitura desse livro. A minha irmã, Larissa, que é quem é minha parceira nessa editora que nós fundamos a partir de agora para eu publicar os meus próprios livros. Eu fundei um selo editorial e eu venho publicando, comecei a publicar meus livros aqui pela editora Nômade, fiel como os pássaros migratórios, que é assim que eu me vejo. Eu fundei um canal no YouTube. Como é que... Queria até falar, já que o tema da nossa conversa são tendências contemporâneas, tendências literárias contemporâneas, eu queria dizer rapidamente, antes de ler um trecho para vocês da obra, eu queria falar rapidamente sobre algumas transformações da literatura. Isso é um assunto que traria muitas conversas, discussões sobre nós, mas lendo, por exemplo, aquele ensaio seminal ali do Antônio Cândido, Literatura e Sociedade, quando ele fala da tríade escritor, escritora, crítica literária e leitor, leitora, né, público, quando ele fala dessa montagem tradicional da tríade, a gente percebe um solapamento radical da crítica literária hoje, e olha que eu faço crítica literária há bastante tempo, e publiquei em vários grandes veículos do Brasil, crítica literária, e ainda eventualmente publico, mas o espaço é muito exíguo, cada vez menor mesmo, e menor na extensão mesmo, por vezes, do texto, não só na questão do pagamento, isso torna muito problemático o trabalho da crítica literária fora da universidade. Nós temos da história do Brasil, é o maior ataque à dimensão republicana de Estado, até o ataque durante o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, que foi terrível para as universidades públicas no Brasil, não foi tão tremendo quanto o atual desgoverno que está à tona aí no Brasil. Então, é muito problemático para as humanidades, porque a crítica literária na universidade pública, falando do Brasil, é um dos últimos bastiões de uma pesquisa literária mais aprofundada, que pode ser feita. Eu, inclusive, sou filho da universidade pública e fiz minhas pesquisas sobre Dostoiévski ali pela Universidade de São Paulo. Então, a chave da crítica literária não é mais necessariamente, quando o mediação para chegar até os autores. E a situação do autor e da autora é muito problemática no sentido da sua solvência. Muito poucas pessoas podem sobreviver da literatura, a não ser que conjuminem a atividade literária com, sei lá, cursos de oficinas, quando não são professores, professoras, ou exercem uma profissão como a do Kafka, que tinha o trabalho bastante literário de trabalhar numa empresa de seguros e escrever de madrugada. Vocês imaginem que prazer que o Kafka tinha em trabalhar na empresa de seguros durante o dia? O Eury vai poder falar sobre isso daqui a pouco. E aí o Kafka escrevia de madrugada. Olha, não à toa morreu com pouco mais de 40 anos, né? Eu tenho 40 agora, o Kafka, 2 anos mais do que eu, estava indo embora, coitado. Ele morreu de tuberculose ali, uma doença que ceifou tantas vidas no começo do século XX, no século XIX, mas tem essa questão. E então, a literatura é problemática também
no sentido da solvência para o escritor. Agora, um aspecto interessante, é isso que nos conjumina aqui hoje, é a possibilidade de os autores e as autoras lançarem mão de uma interação imediata. A Jorge sabe que eu faço isso, ela acompanha isso, com leitores e leitoras. Isso é muito interessante. E foi também com essa ideia que eu fundei um canal do YouTube há um ano. No dia 1º de agosto desse ano eu lancei meu livro, e no dia 1º de agosto do ano passado eu fundei um canal no YouTube. Esse canal divulga o meu trabalho, dou aulas ao vivo, faço resenhas de filmes, de livros, mostro os vídeos das viagens que eu venho fazendo. Aliás, se não fosse essa nova cepa, eu iria para a Rússia essa semana lá para mostrar coisas sobre o Dostoiévski, que fez 200 anos agora em novembro. E o canal tem o meu nome aqui, Flávio Ricardo Vassoler. Colocaram Portugal aqui no meu nome, mas eu sempre vou ser brasileiro, independentemente de onde eu estiver, eu sou brasileiro. Então, o canal tem o meu nome, e por esse canal eu divulgo os cursos que eu venho ministrando. A Jorge assistiu a maioria deles. Nesse primeiro ano, curso sobre o Dostoiévski. E eu faço muitas lives no Instagram, e às vezes faço vídeos de leitura no meu canal dos meus próprios textos. Eu divulgo o meu trabalho, eu divulgo os textos que eu escrevo semanalmente para o portal Brasil 247, são textos de ficção. Então, eu acho importante dizer que, como tendência literária contemporânea, que não propriamente da atividade de escrita propriamente dita, mas na interação sociológica, pragmática do escritor, da escritora com o público, existe a possibilidade de um contato, de disseminação da obra, de contato com a obra imediato por meio de redes. Então, um dos aspectos contemporâneos da atividade do escritor, da escritora, é a interação com mídias sociais, com o audiovisual. Via de regra, para muitas e muitos de nós, não é a plataforma mais interessante, não é a plataforma do coração, que é a escrita, mas vamos dizer assim, como dizia meu velho pai, em Roma como os romanos. Então, essa mudança aí demanda de nós algumas transformações para que nós consigamos compartilhar aí esse pão da literatura, esse nosso ímpeto de expressão, de expressividade. Isso colocado, então, eu quero dizer que o lançamento foi bem interessante, teve uma audiência muito bacana, e a disseminação do livro também, de tal maneira que é possível pensar, sim, em alternativas literárias, editoriais. No meu caso, foi um selo editorial que foi fundado por mim e pela minha irmã, que tirou essa foto belíssima aqui, ó, que sintetiza à perfeição aí o espírito do aforismo do Nietzsche: maturidade do adulto, recuperar a seriedade da criança ao brincar. Essa foto que ela tirou ali no Parque Güell, em Barcelona. Então ficou muito bonita, da criança aqui brincando com a bexiga. E esse é um ponto que eu gostaria de levantar aí, eventualmente, para a gente conversar. Por fim, gente, eu gostaria de ler 2 trechos aqui do meu livro para vocês. Eu vou ler aqui, ó, o que está na 4ª capa e a orelha aqui do livro, para vocês sentirem a tonalidade de alguns diálogos, né? Eu diria que o livro está dividido em 3 partes, o Metamorfoses. É possível adquiri-lo aí pela Amazon, ou é possível entrar lá no meu canal e mandar uma mensagem para adquirir o livro. Ele está dividido em 3 partes, que nós, grosso modo, poderíamos chamar de infância, adolescência e começo da vida adulta, e os diálogos vão tendo tonalidades diversas ao longo desses períodos aí de interação entre pai e filho. Então, eu vou ler dois trechos bem rápidos aqui para vocês sentirem a tonalidade aqui do livro. Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai, um romance de formação em diálogos. Pai, fala, Ricardo. Por que a bondade é tão frágil? Que pergunta dolorida, meu filho. Ela me faz lembrar que a mão aberta em palma pouco pode contra o punho cerrado, que a pétala exala perfume até a ferradura soterrá-la, que a reconciliação própria ao orvalho é alagada pela chuva, que há muita luz, mas pouco calor na saudade, que o palhaço, menestrel da alegria, é condenado ao sorriso,
que 10 mãos em mutirão levantam uma parede, mas um único coturno já basta para a ruína. É uma coisa que, infelizmente, lembra um país na contemporaneidade, né? Esse último trecho aqui lembra um país, um triste país na contemporaneidade, como a gente sabe, né? E aí, o último trecho aqui, para eu encerrar essa primeira fala minha. Um outro trecho aqui da conversa do momento da infância ali do Ricardinho e do pai dele. Papai, fala, Ricardinho. A água é sólida, líquida ou gasosa? Sólida, líquida e gasosa, meu filho. A frieza do gelo arrefece inchaços e queima a pele nua. Icebergs fundam continentes e afundam transatlânticos. A água mata a sede. A água do mar mata o náufrago de sede. A água limpa, refresca e afoga. Versátil e volúvel, a água assume a forma do recipiente que a contém. As nuvens são onipresentes. As nuvens são lúdicas, Ricardinho. Mas as nuvens são etéreas e se desmancham no céu da boca como o algodão doce. O zoológico das nuvens desenha todos os animais. Lá não há grades, mas também não há vida. Como seres humanos, nós somos feitos, sobretudo, de água. É por isso que, após beber a água do filósofo grego e pré-socrático Heráclito de Éfeso e do filósofo alemão Georg Hegel, o mestre das artes marciais e astro do cinema Bruce Lee, assim sentenciou: Be like water, my friend. Singre o mundo como a água, Ricardinho. É isso, gente. Obrigado aí. E obrigado mais uma vez a Geórgia pelo convite. Prazer participar aqui com vocês. Vamos voltar às reflexões em relação a essa contemporaneidade, essa mensagem que a contemporaneidade deixa, né? Faltou, Simone, não sei se você tem o livro à mão, mas eu posso tentar recuperar aqui os trechos que eu mencionei. Faltou você ler um pedacinho aí dessa menina passando, por exemplo, aquele momento do cobertor, que a mãe leva para uma fila, né? Com toda uma força de dedicação, e num minuto de distração aquele cobertor se esvai, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, é um contraponto interessante dessas duas narrativas de vocês, né? Eu fico então, devendo somente esse momento de Simone ler um trecho de Abraços Negados em Retrato, certo, Simone? Certo, eu não tenho ele aqui à mão, mas posso tentar buscar aqui no computador, caso vocês queiram realmente que eu leia um trecho. Eu até tinha escolhido um outro livro aqui para ler um trecho que não tem a ver com o meu livro, mas depois, se tiver a oportunidade, eu leio. Claro que sim, claro que sim. Bom, então, retomando aí a fala de Ricardo Vaz Soler em relação a essa contemporaneidade que ele coloca, essa interação do autor com o próprio leitor, né, que é uma colocação bem importante. De fato, a gente prefere a pena, a gente prefere o momento lá de vislumbre, né, e que a gente vai mastigando as palavras e escolhendo na nossa solidão para a escrita, mas a contemporaneidade nos colocou nesse embate, né, nesse campo de enfrentamento, né, do sufocamento das falas literárias, né, sobretudo, infelizmente, no nosso país. O Eurido Navio, ele tem uma experiência muito interessante. Ele lembra, não vai morrer aos 40 e poucos anos, como Kafka, graças a Deus é um cara super saudável, vai sobreviver mais, vai escrever muitos livros mais,
mas tem uma experiência, assim, de ter que dosar a vida, né? Como todos e todas nós. A Simone é editora, graças a Deus já estão, inclusive, premiando as editoras, né? Esse Jabuti veio mostrando isso, mas eu, Conceição, somos professoras, e o Eury, ele tem essa profissão kafkaniana, de alguma maneira, né, Eury? Que o toma até 1h da tarde. Ele organizou a vida como um bom engenheiro para poder fazer essa escrita do seu primeiro romance, depois de colecionar durante a infância muitas frases de impacto, né? Eu vou até antecipar a leitura dele aqui com uma que eu separei, que eu acho genial, e aí, para começar a fala do Eury, a frase é a seguinte, eu já li em outras ocasiões, mas diz assim: na Terra só existe castigo para quem é descoberto, e ninguém vai para o inferno porque matou o cão. Só para pegar o clima de Vassoler, né, e trazer Eury para a nossa conversa, confiados na esquina do céu com o inferno, que é o que nós experimentamos. Eury, seja bem-vindo e fale das tendências literárias contemporâneas para a gente. Bom, eu espero que as passagens, já que eu falo do céu e do inferno, até as passagens do inferno sejam divertidas. Bom, pessoal, boa noite, obrigado aí pelo convite, Geórgia. Satisfação reencontrar você, Simone. A gente se conheceu na Flip em 2019, no Casa para Todos, foi muito bacana a experiência para mim. Flávio e Conceição eu estou conhecendo à distância há algum tempo, espero que em breve a gente possa se encontrar. Flávio está meio longe, né? A gente está com o oceano aí no meio, mas Conceição está aqui mais pertinho. Espero que a gente se encontre em breve. Bom, então, como já anteciparam, né, eu digo que eu não sou um escritor puro sangue, né? O escritor puro sangue eu defino como a pessoa que realmente vive de escrita. E como já foi adiantado aí, eu sou engenheiro civil de formação, né, mas foi uma profissão que eu me formei, mas nunca trabalhei com ela, nunca terei CREA. Terminei indo trabalhar na área de tecnologia e é da onde eu vivo hoje, né? Então, eu trabalho com tecnologia, quer dizer, uma área totalmente diferente dessa parte, né, de criação tão criativa como é a literatura, mas eu sempre tive esse desejo, esse sonho de escrever. Isso vinha desde a época da faculdade e eu não tive coragem, digamos assim, de seguir uma carreira literária, de início, pelo menos, né? Acho que eu me preocupei muito do que é que eu ia viver, né? Com quem é que eu ia pagar as contas, né? Como o Flávio mesmo abordou aí. A questão de viver de escrita num país como o nosso, né? É bastante difícil. Ela é de escrita, não, acho, de qualquer forma de arte, né? Então, talvez eu não tenha tido a coragem suficiente para abraçar isso quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Mas pelo menos eu não fui frouxo demais para abandonar o sonho, né? Então eu procurei construir essas condições para voltar ao projeto de escrita, né? Então dei algumas guinadas profissionais para conseguir diminuir minha carga de trabalho. Então consegui levar esse trabalho que paga as contas do escritor, né? Que escritor tem boleto para pagar também, né? Então eu consegui reduzir aí para uma carga horária de 30 horas por semana. E com o espaço que sobrou, fui viabilizando a escrita, né? Bom, eu não posso mais morrer aos 40, né? Porque eu já estou com 50, então já passei, tem 10 anos, né? da faixa aí do Kafka, né? Espero ainda escrever muito, eu espero chegar aos 100 escrevendo, tá? É minha meta, né? E assim, talvez até um escritor não puro sangue também seja uma tendência literária, da contemporânea. Tá entendendo? Pelo menos no nosso país, né? Onde é tão difícil viver de arte. Então, acho que termina sendo uma tendência que talvez tenha ganhado força, inclusive com um ponto que Simone tocou, que é essa quantidade de oficinas que a gente tem hoje no país, né, de oficinas literárias. Então, quer dizer, a pessoa, mesmo que ela seja um outsider como eu, né, uma pessoa que vem da área de tecnologia, se a pessoa realmente quiser, ela tem onde buscar a formação, né? Hoje a gente tem, se eu não me engano, já 2 pós-graduações de escrita criativa no Brasil, né? Então, ou seja, isso, além de profissionalizar o escritor, né? Eu acho que quebrar um pouco aquela ideia, talvez até meio romântica, de que artistas nascem prontos,
certo? Talvez seja o caso de alguns, mas eu acredito que artistas também se formam, certo? Precisam estudar, precisam conhecer técnicas, mesmo que depois eles usem todo o conhecimento da técnica que eles têm para fazer uma coisa completamente diferente, né? Então, eu consegui viabilizar essas condições de escrita quando eu estava na faixa dos meus 40 anos de idade, né? Então, quer dizer, só um adendo, eu gosto do meu trabalho que paga as contas. Talvez Kafka ficasse muito entediado com o trabalho dele lá com seguros, né? Mas eu gosto do meu trabalho também, certo? É um trabalho que eu faço também com satisfação, mas com esse trabalho eu quero me aposentar. O trabalho de escrita eu não quero me aposentar, não. Então dá para perceber a diferença de quanto eu gosto de um e quanto eu gosto do outro, né? Então, assim, eu tive que subir uma ladeira muito grande, né? Sendo um outsider, uma pessoa da área de tecnologia, da área de exatas, né? Precisava vencer uma série de dificuldades que eu tenho, né? De formação, de gramática, de leitura, etc. E talvez por isso o Fiados, né? Que foi meu primeiro livro, Fiados na Esquina do Céu com o Inferno, aí que o George já mostrou, né? Esse livro levou mais de 9 anos para ser escrito, né? Eu passei por oficina de Raimundo Carreiro, né? Foi meu primeiro mestre, né? Aliás, Carreiro foi uma referência para mim desde o Colégio de São Bento, quando eu era do primeiro ano. Ele fez uma palestra para a gente e foi a primeira vez que eu vi um escritor assim na minha frente e eu fiquei meio encantado com aquilo ali, com essa ideia de ser escritor, né? Então, aos 40 anos eu comecei a oficina de Carreiro e tal, fui subindo essa ladeira todinha que eu tinha que subir, né? Vencer todas as dificuldades que eu precisava para conseguir escrever um livro. Já tinha a ideia do livro, né? E pronto, nesse caminho fui encontrando, fui conhecendo muita gente que me ajudou, que me ensinou muita coisa. Aliás, uma das maiores recompensas desse caminho da escrita foram as pessoas que eu conheci, certo? Conheci pessoas maravilhosas, pessoas que hoje estão no meu convívio e que eu tenho a satisfação de tê-los como amigos, né? E pronto, o Fiados, depois desse trabalho todo, né? O Fiados na Esquina do Céu com o Inferno é uma história que se passa no sertão do Nordeste, né? De certa forma, a minha intenção, quando eu escrevi esse livro, era fazer um resgate da literatura que se chama bom ou ruim, com essa classificação, né? Regionalista, né? A gente sabe que essa classificação não é muito legal, mas, infelizmente, a primeira coisa que diz do meu livro é literatura regionalista, porque ele se passa no sertão do Nordeste. Mas, enfim, eu sempre fui muito fã desses livros de Graciliano Ramos, de Ariano Suassuna, né? E o 15, de Raquel de Queiroz, né? Então, sempre gostei muito dessa escrita do movimento modernista, principalmente essa que pegava mais as histórias do Nordeste, do sertão. E a minha intenção, quando eu parti para escrever o Fiados, era exatamente dar uma modernizada nesse tipo de romance, certo? Então, eu queria trazer outros elementos, certo? Então, eu incorporei algumas coisas que eu gosto da cultura pop, certo? Incorporei elementos do cinema, tentei trazer também algumas coisas dos quadrinhos, certo? E com isso, propor uma nova linguagem do que se chamava antes desse romance regionalista, né? Então, de certa forma, eu me enquadro numa das, digamos assim, vertentes da literatura contemporânea, que a gente tenta, de certa forma, reinventar ou dar uma releitura de estilos ou de propostas e movimentos passados, né? Enquanto você tem as pessoas que chegam com ideias mais revolucionárias, digamos assim, de criar uma coisa realmente nova, né? Você tem também muitas releituras, né? E muitas atualizações, que foi o que eu tentei fazer, né? Que era um tipo de livro, um tipo de leitura que eu sempre gostei e assim, eu quis escrever que meu primeiro livro fosse em relação a isso, né? Já estou trabalhando no segundo, né? O segundo não tem nada a ver com isso, é completamente diferente, certo? Então, esse livro, Fiados na Esquina do Céu com o Inferno, que foi minha estreia, né? Ele conta a história de um personagem que ele é narrado em primeira pessoa por esse personagem, que é conhecido como Matador, que é o apelido dele, e ele fala de que existe uma guerra no sertão para decidir se vai ter seca ou se vai ter chuva.
E essa guerra é decidida no dia de São José, né? Porque na tradição, na crença do sertanejo, se chover no dia de São José, que é o dia 19 de março, o inverno vai ser bom daquele ano. Então, se chover no dia de São José, o sertanejo vai estar confiante que o ano vai ser bom, ele planta o milho que vai ser colhido para as festas juninas, né? Então, eu quis pegar essa ideia dessa crença do sertanejo e costurei isso no enredo da história. Então, que existe uma guerra travada entre céu e inferno para decidir se tem chuva ou se tem seca no sertão. Então, esse personagem que está tentando se livrar do inferno, porque ele sabe que, pela história pregressa dele, ele está condenado ao inferno, né? Ele termina encontrando... Ele vai a uma bodega, né? Que a bodega fica na esquina do céu com o inferno, por isso o título do livro, né? É um dos elementos. E lá ele faz um pacto com a criatura meio fantástica, né? Que é a Laúça, que ele chama, né? Que se ele matar o diabo que está atrapalhando a chuva até o dia de São José, ele vai salvar a alma dele, né? Então aí começa uma aventura, tem uma pegada meio de jornada do herói, né? Mas ao mesmo tempo também ele anda com uma caderneta de fiados no bolso, onde ele anota todo mundo que deve a ele, ou seja, todo mundo que fez alguma ofensa, algum distrato a ele. E como ele tem medo de morrer na tentativa de matar o diabo, ele resolve que vai acertar os fiados dele antes de encarar o diabo, né? Então, esse livro, fiquei muito feliz com o resultado dele, acho que eu não poderia ter esperado mais. O livro recebeu o Prêmio Literário Cidade de Manaus em 2019, né, quando ainda estava original, não estava publicado. Recebeu menção honrosa no concurso internacional do Rio de Janeiro, também em 2019. Em 2020, eu ainda tive uma grata satisfação, que foi, eu arrisquei, assim, de última hora, adaptar o livro para um concurso de roteiros, o concurso Novos Roteiros. Então, eu escrevi 3 capítulos, adaptando do livro, e fiquei entre os projetos selecionados na categoria minissérie, né? Então, foi outra coisa que me deixou muito feliz. E, mais recentemente, foi uma alegria enorme, que eu não esperava também, que o Fiatos ficou entre os indicados para o Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Romance de Estreia, né? Então, assim, eu não podia esperar uma estreia melhor do que essa. Me surpreendeu demais, né? A bala não podia ser mais pipoco do que isso, né, companheira? Um pipoco. Você quer que eu leia? Eu estou com um tangedor de chuva aqui na vaga, ou você tem um outro trecho para ler? Não, fica à vontade. Posso ler? Então Leia, eu vou ler. Desculpe interromper você, mas eu vou ler então, porque eu queria chamar exatamente esse lugar mágico de volta no faiscar do dedo das santas, para a gente fazer essa nossa costura dessa contemporaneidade, né, pelo que a gente viu, permeada, tanto no romance de Simone, como de Ricardo Vassolé, por uma redescoberta da função da criança em relação aos pais, né, ao adulto, né, quem vem depois meio que desfazendo algumas coisas do caminho, e esse toque mágico, né, que os outros 2 convidados trazem. Então, o Tangedor de Chuva diz assim, é um capítulo final quase do livro. Foi espinhoso sair do aconchego. Ela se vestiu e foi para fora do quarto comigo, onde o Barba de Farofa esperava agoniado. Aliás, tem todo um tratamento especial em relação às mulheres aqui no livro. É com essa trepeça que tu vai atrás do cão? Ela cochichou no pé do meu ouvido. Eu ouvi, reclamou a tal Laúça. Se aperrei não, minha saudade. Trago a cabeça do diabo com chifre e tudo para você. Deus queira que traga outros. Basta voltar me apertando no braço. Já ia esquecendo. Tem uma coisa para você faz tempo. Se já faz muito tempo, não tem problema esperar mais um pouco. Cortou a Laúça e saiu me rebocando pelo braço. O fazedor de seca tá pertinho. A bala de matar o cão tá pronta? Apertei o pipoco. O pente estalou pulando fora do cabo. Tirei e mostrei para ele a cruz vermelha na bala de cima. Então vamos. Avistaram urubus voando agora de noite no serrote aqui perto. A fala
verde, veio sereno e sabido, virou tremida. Eu me deliciei vendo essa linguagem de volta, Eury, essa forma de pegar uma palavra, destrinchar ela no pente, né, no canivete, né? De alguma maneira, você me contou em outras entrevistas o quanto a leitura de cordéis trouxe isso, né? Eu não fui totalmente fiel com o trecho, mas estou aperreada com o tempo, porque eu acho que a gente precisava de mais tempo para conversar. Aí eu estou aqui meio aperreada, faltam 6 minutos para encerrar, tá certo? 1 hora só, que diz... Não, eu tinha entendido que a gente ia até às 21, mas então é até às 20. Eu estava aqui também meio que nessa expectativa de que vocês tivessem 25 minutos cada, mas preciso trazer, então, um trechinho de Simone, e encerrar com Conceição, que eu ainda não tive a honra de provocar. Então, mas você tem, Georgia, o meu aí? Eu não tenho aqui, está no outro computador, eu não tenho acesso aqui. Se você tiver e quiser ler um trechinho... Deixa eu ver se eu posso mexer aqui na tela, se eu não vou desfazer vocês. Vocês estão me vendo? Então, justamente, eu acho que eu até conseguiria acessar por aqui, mas eu estou com medo de mexer na tela e desaparecer, porque eu não sou muito boa com essa... Eu estou mexendo, vocês estão me vendo, né? Estamos te vendo de ladinho, assim. Então, pronto, de ladinho mesmo eu vou falar aqui, se o público não se incomoda, somente para ser fiel, né? Então, é assim o trecho. É o seguinte: ao chegarem ali, separaram-se, então, em minúsculos fragmentos e recomeçavam aquele tobogã imaginário, colhendo no brilho de suas iguais a essência daquela quase inexistência, sem qualquer sombra de melancolia. E eu mantinha meus olhos fixos no vidro e percebia crescer no peito uma enorme vontade de ser gota. Tem dias que é assim. As desimportâncias da vida ganham forma, voz e brilham como pedras. Perdemos o som, né? Opa, falhou. Opa. Falhou. Perdemos o som da Geórgia. Espero que ela consiga voltar. Bom, mas esse trecho que ela estava lendo é um dos contos que se chama Desimportâncias e que tem uma... Geórgia, voltou? Pode falar que eu não vou conseguir concluir pelo tempo. Tá bem. Esse trecho que ela leu é um trecho de um conto que se chama Desimportâncias, e foi um conto que eu lembro exatamente o dia que a ideia dele me veio, que foi um dia em que eu estava na Avenida Brasil, aqui em São Paulo, eu moro na Vila Madalena, e eu estava na Avenida Brasil e eu vi essa chuva e vi também no entorno toda a desigualdade que tem, as crianças pedindo dinheiro na rua, enfim, aquele cenário do Brasil que a gente conhece bem, que eu conheço bem, porque vim dessa fuligem, como dizia o João Antônio, né? E eu lembro muito disso, assim, né? Esse desamparo absoluto daquelas crianças pedindo dinheiro na Avenida Brasil me levou um pouco a voltar a essa criança que eu fui e que também era muito desamparada, né? E que às vezes queria ser gota para ser outra coisa que não gente, para não sofrer o que uma infância de muita carência faz você sofrer, né? Esse é o trecho do livro que a Georgia leu. Olha, Edith, você me mexeu toda por dentro, Simone, de verdade. Bom, então, aqui justo encerrar Conceição Rodrigues chamando você para a roda com a sua mulher das 7 saias, que para mim é Recife, com as suas 7 nações. Desculpem o ufanismo, viu, minha gente? A gente é assim mesmo, amostrado, metido, quer que o mundo comece com a gente e se acha onde se começa o mundo, e aliás, agora onde se recomeça tudo, é um inferno, mas é céu também, né? Porque a gente quer viver em meio a tanta opressão, a gente sabe também o que é isso, né, Conceição? E vamos lá.
Minha filha tem 20 segundos e eu já li A Mulher das Sete Células. Você quer aproveitar esse tempo não para a gente se despedir? Então tá certo. Então vamos nos ler. Ficam aqui as dicas para as contemporaneidades e cada um diga alguma coisa. Agradecer a oportunidade, dizer que você é uma mediadora maravilhosa e que pena que o tempo foi tão pouco, porque eu fiquei encantada com os colegas aqui. Gostaria de ouvi-los muito mais. Bom, obrigado pelo convite, foi ótimo ter participado, foi bom reencontrar Simone, bom conhecer aqui, encontrar virtualmente Flávio e Conceição, espero que a gente se encontre em breve, certo? Agora, realmente, essa conversa ainda rendia muito, viu? Sim. Bom, eu também agradeço muito ao convite da Adriana, que me pegou num dia que eu estava lá em Portugal e ela me ligou. Eu lembro que estava numa livraria maravilhosa, que tinha um jardim incrível, e ela começou a me falar dessas conexões. E eu nem podia falar naquele momento. Eu falei, não, mas fale, porque eu quero entender. E ela me contou um pouco dessa grande aventura que ela está fazendo, né? Ligando esses dois lugares do mundo e que tinha muito a ver com o que eu estava tentando fazer naquele momento, começar a fazer naquele momento. Então, agradecer muito a Adriana e agradecer demais a Georgia. Que bom que você conseguiu voltar com o seu som, porque realmente a sua mediação é muito boa, é muito bom te ouvir. Me diga o nome, fazendo as conexões. Diga o nome da autora que você ia ler para a gente, que é para a gente também conectar com ela. Então, justamente, eu ia ler Micheline Verunsky, a onça, né, que está numa mesa na Flip amanhã, inclusive, com o David Diop, que é um autor meu francês. Eu ia ler um trecho de Micheline. Micheline também é do Nordeste, uma mulher maravilhosa, uma das escritoras mais estupendas da contemporaneidade. E eu ia dizer que tem a ver com essa coisa da contemporaneidade a ideia de que o futuro é ancestral, como diz o Krenak, né? Então, eu acho que é lá que a gente tem que buscar o que escrever agora, né? É o que eu penso. Flávio Ricardo Vassolé. Obrigado, Georgia, pelo convite, querida. Foi um prazer participar aqui com vocês. O Euri, muito simpático. Simone, Conceição, um abraço para vocês aí. Foi um papo que, como vocês colocaram, já poderia se prolongar, mas fica aí para a pedida para o pessoal aí do público que está assistindo acompanhar nosso trabalho aí nas várias frentes. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, querido. Eu agradeço demais. Obrigada, Adriana Mairim, que mais uma vez não tenho palavras para dizer como é emocionante estar aqui, mas eu sei que, embora não tenha apelado para uma perfeição de Edvard Hooper, a minha mão trêmula de Egon Schiller talvez tenha chegado aos seus corações, porque vocês chegaram aos meus. Obrigada mais uma vez ao Conexões Atlânticas, conte comigo sempre. Tchau, Portugal, tchau, Recife, tchau, Angola, todo mundo da língua portuguesa. Olha, até. Tchau. Daqui a pouco tem mais uma mesa. Tu.